coração na mão. Olha só, quando pensamos em fazer essa dinâmica, e aí imaginamos o que nós ouvimos, né, o mês todo sobre domínio, ou sobre fruto do Espírito. E esse coração, na verdade, vai ser para vocês realmente se avaliar, né? Eu sei que tem mulheres aqui que não estavam participando da live, mas seria uma ótima para fazer o convite para vocês, mulheres. É um momento poderoso. Se você está aqui, foi alguém da igreja que convidou você. Então, eu peço para quem convidou enviar o link, porque é um tempo poderoso. Vocês não têm noção do quanto uma hora, né, é impactante na vida da gente. Eu paro para ouvir, atendendo um cliente, eu coloco minhas clientes para ouvir junto, porque é poderoso. Tá? Então, por favor, envie para amigas e venha ouvir, venha estar nesse juntas, porque juntas somos mais fortes. E aí, esse coração será para vocês realmente se avaliar e ver o que precisa ser retirado de dentro desse coração, de dentro do coração de vocês. E eu vou fazer eu e Creuza, vamos fazer umas perguntas para vocês. E o que vocês acharem que deve ser retirado do coração de vocês, vocês vão tirar um pedaço. Pode ser, agora sim. Esse lugar aqui é um lugar onde vocês podem se sentir segura. Não fique com vergonha porque está com alguém do lado. Acha que a pergunta é meio assim, constrangedora e está com vergonha de tirar um pedaço porque a amiga está vendo. Não. É um momento que o Senhor vai falar com vocês para que vocês venham melhorar, ser transformada mesmo. Tá bom? Porque depois as nossas pastoras poderosas vai estar orando em cima de todas essas faltas que você precisa melhorar. Tá bom? Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta, a Creuza faz outra, e vocês vão se avaliando. Tá bom? Olha só. Vocês entenderam, gente? Não é para escrever. Vocês vão tirando um pedaço. Pode cortar mesmo, tá bom? A primeira pergunta. Pronto. Espera aí que a pastora vai falar aqui. Olha lá, para você entender e conseguir tirar o pedacinho do coração sem doer. Então, a gente sabe que na Bíblia o nosso coração diz respeito ao nosso espírito, e ele é perfeito, então a gente não precisa arrancar nada dele. Mas nós temos uma alma. Então vamos colocar aqui esse coração como se fosse a nossa alma, as nossas emoções. E na nossa alma, que precisa ser lavada com a palavra constantemente, né? Tem coisas que todo mundo aqui, eu tenho certeza, precisa melhorar, precisa mudar. Então vamos pegar com essa consciência agora as perguntas que ela vai fazer. Amém, isso aí. Olha só. Eu consigo amar alguém que me feriu? Se você consegue alguém que feriu você, e você consegue perdoar mesmo. Então, se você consegue, tá tudo lindo, tudo tranquilo. Não precisa cortar, não precisa tirar o pedaço de nada aí, tá? Vem, amiga. Outra pergunta. Quando sou contrariada, continuo tratando as pessoas com amor? Gente, quando é contrariada, continua tratando a pessoa com amor? Amém. Glória a Deus. É isso aí. Isso aí. Hoje mesmo eu tive que exercer isso. Do meu esposo, eu comecei a orar em língua. Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aqui, e vocês conseguem identificar que fruto é esse? Fruto é esse? Se você consegue isso, qual é esse fruto? Qual é o fruto? Não. Qual é a característica do fruto? Porque o fruto do Espírito é um, né? São as 9 características. Qual é essa virtude dessa pergunta que foi feita, dessas perguntas? Tudo, é muita coisa. Ele abrange tudo. Mas aqui a gente falou sobre o amor. Então, se você consegue
perdoar, né? Como foi falado aqui, você não tira um pedacinho do coração. Mas se você não consegue, ainda está difícil essa área, tira um pedacinho do coração. Entenderam? Pronto. Então, a segunda pergunta. Quando algo não acontece como eu queria, continuo encontrando motivos para agradecer? Quando algo não acontece da forma que você queria, você ainda consegue agradecer mesmo assim? Consegue? Se consegue, sim. Se não, tira um pedacinho do coração. E consegue identificar qual é essa característica? Vou fazer outra pergunta. As pessoas percebem em mim... agora vai entregar. As pessoas percebem em mim a alegria que vem de Deus? Então, qual é a virtude? Alegria, alegria. Amém? Pronto, passar para a Josi. Tenho paciência com as pessoas que convivem comigo. Gente, essa é muito... essa é boa. Pois eu não tinha não, viu? Mas o Senhor transforma tudo. Tudo ok? Tem? Bora lá, outra, aqui o tempo é curto. Consigo esperar o tempo de Deus sem murmurar. Vocês entenderam, meninas? Pronto. Quando enfrento problemas, consigo descansar em Deus? Que característica é essa? Quando enfrento problemas, consigo descansar em Deus? Minha presença leva paz ao costume. Minha presença leva paz ou costumo levar conflito às discussões? Minha presença leva paz ou costumo levar conflitos às discussões? É a característica, a virtude da paz. Amém? Pois é. Faço bem mesmo quando ninguém está vendo. Amém. Amém. Tenho certeza que essas perguntas aqui não vai servir para nenhuma dessas mulheres, porque aqui são mulheres, né, que exercem os frutos em nome de Jesus. Com certeza. Todos os dias tem oportunidades para melhorar. E essa é uma. Quando posso fazer o bem, tenho deixado passar a oportunidade ou faço no momento que... Quando posso fazer o bem, tenho deixado passar a oportunidade ou exerço o bem naquela hora ali, gente? Gente, seja sincera com vocês, porque esse vai ser o momento de nós, juntas, orarmos, onde você sente um pouquinho de dificuldade. Isso mesmo, amadas. Todos nós temos dificuldades em alguma área, não é isso? E cada dia a gente precisa estar melhorando. Tenho permanecido firme, mesmo quando não vejo resultados? Sou fiel a Deus também quando ninguém está me vendo? Sou fiel a Deus mesmo quando ninguém está me vendo? Aleluia. Consigo controlar minhas palavras quando estou com raiva? Ei! Conseguem, meninas, controlar? Depois você fala, finaliza. Tenho permitido que minhas emoções controlem minhas decisões? Tenho permitido que minhas emoções controlem minhas decisões? Acabou. Amém. Irmãs, então, talvez vocês tenham percebido nessa tarde que existem áreas do seu coração que ainda precisam ser trabalhadas, né? Nós precisamos ser trabalhadas. E talvez você tenha arrancado muitos pedaços,
mas Deus, Ele não te trouxe aqui nessa tarde para te condená-la. Amém? Deus não nos trouxe aqui para nos apontar e nem condenar. Ele nos trouxe para mostrar que existe transformação disponível para nós nessa tarde. Amém? E Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E lá em João 15, 5, diz que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, nós, como mulheres que servem a Deus, mulheres de Cristo, se nós permanecermos nele, nós daremos muito fruto. Nós seremos uma árvore frutífera. Então, que nessa tarde possa ter servido de reflexão para cada um de nós nessa tarde. E não foi para expor ninguém, não é isso? Mas para que a gente possa... O Espírito Santo nos chama sempre a atenção, para que a gente venha refletir e melhorar. Sempre melhorar com o Senhor, e o Espírito Santo é o nosso professor para isso. Amém? E quem vai orar nessa tarde, então? As mulheres ungidas. Amém? Então, Anelise. Amém. Diga, Josi, você quer falar? Quer? Diga. Gente, o intuito, no final, vamos estar orando, quando vocês vão estar aqui, tendo a oportunidade de orar em cima daquilo que vocês acham que está tendo uma dificuldade sozinha. Então, nós, as pastoras, estamos aqui. Se você tiver, se sinta à vontade e confie mesmo em quem está aqui para pedir ajuda, e pode ter certeza que vocês vão receber essa ajuda com essas mulheres ungidas do Senhor que está aqui, essa mesa ungida, em nome de Jesus. Amém, amém. Queria agora estar falando da presença da pastora Valéria e da pastora Keila, amém? Vocês são muito bem-vindas aqui ao nosso meio, amém? Estamos muito felizes por ter vocês aqui, amém? E como o Josi falou, né? Cada uma tem algo a ser melhorado, amém? E estamos amadurecendo. E é por isso que a gente se propõe, né, a estar se juntando todas as terças para cada dia mais estarmos aprendendo. Que não tem um melhor professor do que o Espírito Santo. Amém? Então, irmãs, eu queria chamar a Sofia. Sofia, você pode vir aqui para a gente tirar um tempo de louvor para adorar o nosso Pai. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Sua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Sua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego
da bondade de Deus. Nós cantaremos da tua bondade. Ele é fiel. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Essa não é somente uma tarde, é um tempo que nós separamos para Ti, Senhor. Nós estamos aqui unidas, Senhor, em prol de Ti, para Ti, Senhor. Nós te rendemos graça pela Tua presença, Espírito Santo. Que haja através de nós e em nós também, Senhor. Em nome de Jesus, te rendemos graça, Pai. A bondade de Deus. Entronizado e exaltado, digno de honra é Jesus, Cordeiro Santo e sacerdote, o meu Senhor cheio de amor. Teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor, e no meu coração há uma canção cheia de amor. Ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Quão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Quão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Aleluia, glória a Deus. Você pode cantar só esse pedacinho, esse finalzinho? Ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia
nasceu para mim. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor, por tão grande amor. Há tanta gratidão no nosso coração pela tua salvação, pelo Senhor ter nos encontrado. Nós não saberíamos dizer onde estaríamos hoje, o que seríamos hoje, se a sua graça não tivesse nos alcançado. Realmente, a letra dessa canção, ela retrata a gratidão do nosso coração. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. O Senhor corrigiu a nossa rota. Nós estávamos tão distantes de Ti. A Tua palavra diz que nós estávamos mortas nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós éramos por natureza filhas da ira, fazíamos a vontade da nossa carne, fazíamos aquilo que dava na nossa cabeça. Nós estávamos, Senhor, caminhando sem percebermos para um abismo, distantes de Ti. Mas o Seu amor nos encontrou. E o Senhor mudou completamente a nossa vida. O Senhor mudou a nossa sorte. O Senhor mudou a nossa história, Senhor. Oh, bendize minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças, não te esqueças, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Oh, Senhor, nós podemos olhar um pouco para trás e vermos o que não éramos, o que não tínhamos, o que nunca teríamos conseguido fazer. E quando vemos, quando olhamos para nós hoje, e olhamos de onde o Senhor nos tirou, oh Pai, como não te agradecer, como não te amar, como não ser grata por tanto amor, por tanta graça, por tanta restauração, por tanta fidelidade. Oh, só o Senhor poderia ter feito isso na nossa vida, só o Senhor. No lugar da tristeza, o Senhor nos deu alegria. Oh, Pai, no lugar do choro, o Senhor colocou um canto nos nossos lábios. No lugar da vergonha, o Senhor nos cobriu de dupla honra. Oh, o Senhor mudou a nossa vida, mudou a nossa sorte, mudou a nossa história. E o que nós temos para te dizer nessa tarde, Senhor, é muito obrigada por tão grande salvação. Nós nunca, Senhor, vamos nos esquecer dos teus benefícios. Nunca, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu sou meio manteiga derretida, viu, gente? Me perdoe. Glória a Deus. Mas sabe que pode sentar, tem tanta gratidão no meu coração. Obrigada, amores. Sabe, queridos, já houve um tempo na nossa vida que nós éramos um Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma, né? Quem éramos nós na fila do pão? Qual era a vida que nós levávamos? Qual era o destino que nos aguardava se nós continuássemos indo na direção que nós estávamos caminhando? Talvez algumas de nós aqui nem existisse mais hoje, né? Mas Deus nos resgatou com mão forte, com mão de amor, né? E aquela que talvez ninguém tivesse expectativa sobre a sua vida,
né, estão vendo o que Deus é capaz de fazer, né? Ele realmente, ele muda a história, ele corrige rota, e aquele texto que diz que ele levanta o pobre do pó do monturo e o coloca sentado no meio de príncipes, ele continua fazendo isso nos nossos dias, amém? Deus nos tirou de monturos e nos colocou no meio de princesas, amém? E nos fez princesas no seu reino. E eu estou tão grata a Deus, meu Deus. Quando eu olho para a minha infância, eu olho para a trajetória de onde eu vim, né? E onde Deus me colocou, aonde Deus tem me trazido. Eu disse, só podia ter sido o seu amor. Só podia ter sido a sua graça e a sua fidelidade. Amém? Mas, gente, está tudo tão lindo aqui hoje. Ai, meu Deus, quanta inspiração, Senhor. E que lindo, né? O tema que vocês estão trabalhando ao longo desse mês de agosto, fruto do Espírito, né? E vocês já pararam para pensar que exalar o fruto, manifestar esse fruto, né? As características do fruto, porque na verdade o fruto já habita em nós, né? Que é o amor. O próprio Deus, ele é a essência do amor. Então, todos os outros são características do amor, a paz, a alegria, longanimidade, fidelidade, domínio próprio. Tudo isso são características do amor. E vocês já pararam para pensar que o exalar o fruto não tem nada a ver com as nossas emoções? Porque, às vezes, eu encontro mulheres que dizem, Zuleika, eu não consigo, esse fruto aí eu não consigo, não. Paciência, Jesus, me ajude, domínio próprio, Deus. Né? Eu não consigo exalar esse, eu não consigo exalar aquele. Mas talvez, queridas, essas que dizem ainda que eu não consigo, é porque elas estão pensando que manifestar o fruto passa pelas nossas emoções, tem a ver com as nossas emoções. Mas, na verdade, não é assim. Manifestar o fruto, eu vou sentir? Vou. É lógico, Deus nos fez com uma alma. Mas manifestar o fruto que precisa ser manifestado dentro daquela situação tem muito mais a ver com a nossa decisão do que com o que nós sentimos. Alguém, né, pessoas dizem que nós, mulheres, nós somos um ser muito emocional. Né? A gente fala mais, a gente chora mais, a gente sente mais, a gente ri mais. Tudo com a gente na área da emoção é mais. Né? Mas nós precisamos não ir para o extremo dessa realidade. Nós não podemos ser reféns das nossas emoções. Porque enquanto nós, mulheres, estivermos presas às nossas emoções, eu só faço se eu sinto, a gente sempre vai ser menina e carnal. Mas quando a gente amadurece, a gente sai dessa área de fazer as coisas porque está sentindo. A gente faz porque sabe que precisa fazer. E posso dizer para vocês que na maioria das vezes a alma vai chorar, vai gritar, vai se espernear. Mas porque você sabe que você é uma nova criatura, que você é uma filha de Deus, que o amor dele está derramado no seu coração, que você já tem um certo conhecimento da palavra, então você decide obedecer os princípios da palavra e aquieta a sua alma. Deus nunca disse que seria fácil, mas a graça dele nos assiste. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Queridas, ninguém diz que Romanos 12, 21 é fácil. O que está escrito lá, Zuleika? Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal retribuindo com o mal. Não? Mas não é isso que a alma da gente quer fazer? É? Pois você vai ver, vou devolver na mesma moeda. É nisso que a alma se satisfaz. É isso que a carne se satisfaz.
Mas aí vem a palavra de Deus dizendo, você vai vencer o mal fazendo o bem. Eita! Tem alguma coisa a ver com o que a gente sente? Não. Tem a ver com a nossa obediência, com o nosso amor ao Senhor. Tem a ver com decisões, tem a ver com escolhas. Tem a ver com a gente decidir sair dessa área da emoção, da carne e se posicionar como uma mulher espiritual, como uma mulher de Deus. Queridas, uma mulher espiritual não é uma mulher que fica trancada no quarto uma semana orando, jejuando e vendo o anjo. Está tudo bem se você pode fazer isso. Mas uma mulher espiritual é uma mulher que vive os princípios da palavra de Deus. Essa é uma mulher espiritual. É uma mulher que pauta a sua vida pela palavra de Deus. É uma mulher que, quando ela se depara diante de uma situação que ela pode devolver na mesma moeda, ela se lembra da palavra de Deus e diz, opa, eu não vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito de Deus. Então, quando nós nos posicionamos desse jeito, nós estamos sendo maduras, nós estamos sendo espirituais. Amém? E tempo de crente não determina a nossa maturidade. É a nossa rendição a Deus, é a nossa obediência à palavra dEle, que vai trazendo maturidade para a nossa vida. Porque, queridas, tem muita crente velha menina. Que se engancha por qualquer coisa, que se chateia por qualquer coisa, que faz bico, que fica com raiva, né? Que demora para perdoar um negócio. A irmã fez alguma coisa que ela não gostou, tem 2 meses. Mas quando ela olha para a abençoada, ela ainda lembra. Jesus me ajuda. E ainda fica, Jesus tenha misericórdia. Né? Jesus tenha misericórdia daquela vida. Mas sabe que ele precisa ter da sua também? Porque você está 2 meses lembrando do mal que aquela pessoa lhe fez. Né? E aí você está espiritualmente, né? Senhor, tenha misericórdia daquela vida. Mas você é tão espiritual que tem 2 meses que você está andando com lixo. Não soltou, não perdoou. Gente, olha, não estava nada disso aqui no meu script, viu? Eu não mandei vocês escolherem fruto. Tem horas que manifestar fruto vai doer. Diga, vai doer. Mas eu posso te assegurar uma coisa. Faça. Faça. Que a dor passa. E o efeito é simplesmente maravilhoso. Você fica livre. Você fica leve. Você fica bem com Deus. Você fica bem com você mesma. Você dorme em paz, não tem nada povoando sua cabeça, te atormentando. Gente, Deus nunca nos daria mandamentos para o nosso mal. E Ele nunca nos pediria para fazer coisas que nós não somos capazes de realizar. Então, Ele mesmo nos capacitou. No dia que o Espírito Santo ele veio habitar em nós, quando nós nascemos de novo, eu digo que o Espírito Santo trouxe a malinha dele, né? E na malinha dele, a mala dele, ele é amor. Aí na malinha dele, ele trouxe paz, alegria, mansidão, domínio próprio, paciência, né? Tá tudo dentro da gente. Tudo isso, né? Tem gente dizendo, ai, Senhor, eu estou orando. Me dá paciência, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a ter domínio próprio. Tudo isso está dentro de você. Você só precisa decidir. Em cada situação que se levanta, não seja reativa. A gente tem que sair do terreno, queridas, da reação. Sabe? Não. Peraí. Até antes que a gente leva um tranco assim. Peraí. Mas quem foi que disse que você tem que dar o mesmo tranco? Não, calma. Calma, né? Calma. Nós precisamos sair dessa coisa de reagir. Nós não somos mais crianças. Crianças, elas são reativas, né? É papuf,
né? Você tira uma coisa que ela não quer, ela pá! Minha neta está com 2 aninhos de idade, está naquela fase onde a estultícia está aparecendo, né? Aí a mãe não queria dar uma coisa para ela pegou a caneca que estava na mesa e pá! No chão. Isso é o quê? É uma reação. É reativa. Mas nós somos adultas. Amém? Queridas, quem vive nessa esfera de reagir, não pensa nas consequências. Não calcula o preço das coisas. Faz as coisas por impulso. E tudo isso é caminho para depois a gente se arrepender. Não é verdade? É. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 19:2. Diz assim: não é bom proceder sem refletir. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. A coisa mais fácil da gente encontrar na vida são pessoas frustradas. Pessoas que estão inconformadas, porque as coisas não saíram como elas queriam. Agora, a questão é se elas têm consciência de que elas contribuíram para isso ou não. Quantas pessoas hoje arrependidas de decisões, de coisas que falaram ou fizeram assim, intempestivamente. E se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas alguém já disse, queridas, que existem algumas coisas que nunca voltarão. O tempo que passou, a flecha atirada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Então, a palavra de Deus também diz que até o tolo passa por sábio calado. Olha. Até quem é sem noção, de boca fechada, passa por sábio. Então, sabe, não é tudo que vem à nossa boca que a gente fala. Não é tudo que a gente pensa que a gente fala. Sabe, reflete um pouco ali. Vai valer a pena? Vai acrescentar alguma coisa? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Então, quando a gente vai por esse caminho, a gente está crescendo em Deus. Amém? A gente está indo no caminho que o Espírito Santo quer que a gente vá. No caminho do amor, da paciência, da longanimidade. Não julgarmos as pessoas. Porque a gente só tem o poder de ver o que alguém está fazendo. E, às vezes, o que aquela pessoa está fazendo é horrível. Mas só tem um que tem o poder de ver o porquê ela está reagindo daquele jeito, por que ela está se comportando daquele jeito. Então, é por isso que Deus não nos deu essa cadeira para a gente sentar, de juízes, de julgarmos a vida das pessoas. Amém? E volto a dizer, quando eu vi vocês falando sobre os frutos, eu disse, meu Deus, é mesmo. Não tem nada a ver com emoção. Não tem nada a ver, tem a ver com decisão. Eu lembro, queridas, eu e o Eli, a gente já viveu boas histórias, nós somos colecionadores de histórias, né? E teve um tempo na nossa vida que nós trabalhamos com o apóstolo Brad Fluke, profeta Brad Fluke, muitas de vocês conhecem ele aqui, e nós éramos responsáveis pelas conferências do Espírito Santo, em Aracaju. E foi algo do Espírito mesmo, porque na época nós éramos 2 meninos. Só Deus para fazer um negócio desse. Porque se alguém dissesse assim, vamos escolher Elisa ou Lei, que a gente ia dizer, não tem juízo não. Porque a gente nunca foi líder de nada, né? 2 garotos, mas a conferência veio parar na nossa mão. Você não corre atrás, você não busca, você não sonha, você não cavou aquilo, mas chegou na mão. Sabe, eu sei que foi o próprio Deus que fez isso.
E a conferência, ela tomou proporções assim, gente, enormes. Que nós temos um ginásio lá em Aracaju, Constâncio Vieira, que lota com 5.000 pessoas, dava medo de ver à noite, né? Ficava lotado, o pessoal ficava nas arquibancadas colada no teto. Vinha gente de outras cidades, foi um evento que foi extrapolando o estado de Sergipe. Vinha pessoas de outros estados do Brasil, foi se agigantando, mas não era uma coisa nossa, era o próprio Deus fazendo. Para vocês terem ideia, os pastores, eles fechavam as suas igrejas durante uma semana, porque a conferência acontecia de terça a sábado, manhã e noite. E a tônica daquelas conferências era a unidade do corpo de Cristo. Então, eles mesmos, deliberadamente, não era a gente que pedia, não. É porque todos eles queriam estar lá com as suas igrejas. Então, eles baixavam as portas e colocavam faixas na frente da igreja, dizendo: estamos no Constâncio Vieira, na conferência do Espírito Santo. E, gente, a gente não tinha estrutura para nada, então foi lindo, porque era o próprio corpo de Cristo se juntando, as cadeiras para botar naquele ginásio, 2.000 cadeiras, a gente não tinha dinheiro para alugar. Sabe de onde vinham as cadeiras? Das igrejas. A gente só marcava embaixo de onde era aquela cadeira. Então, os pastores trazendo cadeira, trazendo tapete, trazendo lona de caminhão, porque uma das exigências do Estado é que a gente tinha que forrar toda a quadra. Para show de Roberto Carlos, não precisava ninguém forrar a quadra. Mas para evento da igreja, tem que forrar a quadra. Tá bom, pois a gente vai forrar a quadra. Como? Até lona de circo chegou lá. Era Deus, gente, envolvido naquilo. Então, foi lindo, maravilhoso, e nós recebemos vários ministros, vários pastores, líderes eclesiásticos de outras cidades, e teve um grupo de líderes que ficaram apaixonados pela conferência e queriam uma conferência na sua cidade. Eu não vou dizer qual é para não estar entregando ninguém, tá? E aí, o Brad disse: não, nós vamos. Tá, então a gente começou a reunir a nossa equipe. Fizemos algumas viagens para aquela cidade. Queridos, a gente falou tudo, como era que acontecia. Quem era, eles ficaram meio assim de pé atrás, né? Porque, nossa, um evento a nível de cidade, no final das contas, quem é que vai pagar a conta? Né? Quem é que paga ginásio, quem é que paga propaganda em TV, quem é que paga aluguel de som, quem é que paga passagem aérea do ministro, quem é que paga tudo isso? E aí, a gente deixava eles bem tranquilos, porque qual era a regra? A própria conferência se pagava. Porque durante a conferência, nós levantávamos oferta. E esse era o destino. Se sobrasse alguma coisa, glória a Deus. Se o saldo fosse positivo, né, o obreiro é digno do seu salário. Né? Graças a Deus, Brad Flux sempre levou uma boa oferta do Brasil. Né? A gente nunca foi peso para o ministério dele. Mas o primeiro momento era: tem que tudo ficar pago. Então, a gente dizia para eles: olhem, fiquem tranquilos, quando nós chegarmos de Aracaju, nós assumimos a liderança da conferência e nós levantamos ofertas e pode deixar que nós pagamos. E se a conferência não pagar, Brad Flux se responsabiliza em pagar. Ele empenha a palavra dele que tudo sairá daqui pago. Ah, então sendo assim, está tudo certo. E aí a gente viajou várias vezes para lá, dando treinamento sobre a recepção, organização, como se montava, porque a gente já vinha fazendo em Aracaju. Eles ficaram meio céticos. Eles não achavam que, assim, achavam, na verdade, que ia ser um fracasso, gente. Por quê? Porque ninguém conhecia a Brad Flux na cidade deles. Eles colocaram, divulgaram nos jornais, divulgaram na TV, mas, para surpresa deles, o ginásio superlotou. Dava medo de olhar. Na última noite, a gente levou meia hora só para conseguir entrar. Se naquela época tivesse as normas de segurança do Corpo de Bombeiros,
eles tinham parado o evento na hora, ou botado metade para fora, porque dava medo de olhar. Chapado de gente. Aí, queridos, aqueles homens que antes estavam com receio de receber a conferência, agora eles estavam felizes. Casa cheia, lotada. E eu sempre fui responsável pela parte de tesouraria, né? Estava falando, não sei para quem foi aqui, que eu gosto muito de números. Foi para a Raquel, né, Raquel? Fui tesoureira do Rema há 10 anos. Eu gosto de números, me fascina a exatidão da matemática. Então, essa parte sempre foi comigo. Aí, eu tentando, nós falamos para eles que nós éramos os responsáveis pela conferência. Só que, quando eles viram o tamanho do evento, a quantidade de pessoas, eles começaram a nos escantear. E eu ia para a pessoa responsável de lá e dizia, olha, vocês precisam passar para a gente está no escuro. Nós temos coisas que precisam ser pagas. E vocês não nos dão acesso, como é que está a situação. Não, a gente vai falar, fique tranquila, a gente está organizando tudo. E os dias da conferência foram se passando e nada. Aí teve uma noite que o líder lá deles, né, convidou todos os pastores que estavam ali para um jantar. Uau! Bom, e a equipe também, vamos para o jantar. Chegamos num restaurante bem grandão na cidade, aquelas mesas enormes. E aí é lógico, né, que os líderes foram, para comer todo mundo vai. E eu fiquei olhando assim, eu disse, quem vai pagar essa conta? E naquela noite eu descobri que eles estavam fazendo chapéu, ou fazendo sombra com o chapéu da gente. Quando o garçom trouxe a conta, eu vi quando o líder lá tirou um bolo de dinheiro assim do bolso. Oi? E pagou. E na hora eu sabia, gente, eles estão fazendo festa com dinheiro da conferência. E eu tentando saber como as coisas estavam, e eles não nos davam acesso. Até que da última vez ele botou a mão no meu nariz e disse, nós não reconhecemos a autoridade de vocês aqui. Como você se sente numa hora como essa? E aí eu percebi que as coisas já estavam fora de controle. A gente sempre manteve a atitude de só falar os perrengues do evento quando acabava, para deixar a Brad Fluke bem à vontade, para fluir no espírito, para ele não estar preocupado com nada. Mas, queridas, não deu. O negócio estava fora de controle. Aí nós comunicamos a ele o que estava acontecendo, e então nós pedimos uma reunião. Ok, para acertar todas as coisas. E no final de uma noite, nós fomos para um restaurante, isso já era quase meia-noite, e tinha a equipe deles e a nossa equipe, junto com Brad Fluke. Meninas, naquela noite, eu descobri o que é sentir a dor da injustiça. Eu descobri como dói a calúnia. Porque o abençoado começou a falar tanta mentira, tanta coisa que a gente nunca fez, nem falou. Literalmente, ele estava denegrindo a nossa imagem para Brad Fluke. Mentindo descaradamente. Naquela noite também eu perdi a minha inocência. Porque até então eu achava que todo pastor era homem de Deus. Que todo homem de Deus não mentia, era íntegro, era honesto, mas a minha ingenuidade foi quebrada naquela noite. E eu fui ficando assustada com aquilo. E
um pastor amigo nosso que fazia parte da nossa equipe, ele tentou falar, meu marido, o pastor Eli, botou a mão na perna dele e disse, não, deixa eles falarem. Não interrompa, deixa eles falarem. E, gente, só piorava. Só piorava. E eu ficando assustada com aquilo. Como é que pode um homem de Deus mentir tanto? Ele está nos acusando, ele está nos caluniando de uma coisa que a gente nunca falou, de uma coisa que a gente nunca fez. E aí, quando ele terminou de falar e descascou a gente, aí um homem lá, um líder que era mais neutro na situação, ele disse, bom, toda história tem dois lados. E nós precisamos ser justos. Nós precisamos também ouvir o pastor Eli, meu marido. Aí euzinha, eu pensei, é agora. É agora que meu marido vai desmascarar essa cambada, esses bandidos travestidos de ministros do evangelho. Vocês nem imaginam as coisas que passavam pela minha cabeça. É agora que o Eli vira a mesa, é agora que o Eli desmascara todo mundo. Qual era o meu desejo naquela hora? Vingança, cadê o fruto? O amor, cadê ele? Cadê? Eu estava, gente, com tanto ódio, com tanta raiva. O desejo era desganar aquele homem, de, sabe, gritar na cara dele, seu hipócrita, mentiroso, ladrão. Aí, bom, vamos dar oportunidade para o pastor Eli. Aí a gente, tudo na expectativa, né? Agora as coisas... Aí meu marido, queridos, nós estamos numa conferência do Espírito Santo, onde a tônica é a unidade do corpo de Cristo. E tudo que Satanás quer é nos dividir. Então, se vocês entendem que eu fiz tudo errado, aí eu já fui olhando assim para ele. Se vocês entendem que a minha equipe fez tudo errado, aí eu é que já não estava mais acreditando em nada ali. Se vocês entendem que nós erramos, queridos, eu só posso fazer uma coisa. Pedir perdão a vocês. Hã? Aí deu um nó dentro de mim. Meu Deus, ele está aceitando tudo que falaram. O que que o Brett vai pensar da gente? Meu Deus, está tudo errado aqui. Mas sabe, queridas, foi como... Sabe quando você está com uma chapa bem quente e alguém vem com um vaso com água fria? Porque eles detonaram a gente. Quando foi dada a oportunidade para o Eli falar, eles se armaram. Mas aí, para surpresa deles, eles receberam um pedido de perdão. Acabou a reunião. Não, nós perdoamos, nós entendemos, né, que errar é humano. E eu estava em estado de choque. Literalmente, meninas, eu estava passada. E aí, aquela hipocrisia toda, aí terminou a reunião. Pastor Brad Fluke também, e eu também quero pedir perdão em nome da minha equipe. E aí, terminou a reunião, isso já era quase umas 2h. Aí, vamos ficar em pé e vamos orar. E eu pensei, a gente ainda vai orar? Sério, gente? Era tanta mentira, tanta maldade, tanta hipocrisia ali. E se levantar e dar as mãos e dizer, vamos orar, eu disse, a gente ainda vai orar? Olha, quando disseram assim, amém, eu saí correndo, eu não saí caminhando daquele lugar, eu saí correndo. Tinha uma van que levava a gente e trazia da casa onde nós estávamos hospedados para o ginásio, do ginásio para casa, né, que a gente ficava para lá e para cá. Eu saí correndo com uma irmã amiga que fazia parte da equipe, saí destrambelhada com ela correndo.
chorando, chorando, chorando. Gente, eu chorava feito uma bezerra desmamada. Eu tive um acesso de choro. Eu não tinha domínio, controle sobre o meu choro. Eu queria parar e eu não conseguia, me faltava o fôlego. Calma, Zuleika, calma. Calma, calma. Horrível, que sensação horrível da calúnia, da mentira, da injustiça, de você ser acusado por algo que você não fez. É horrível. Aí, quando o pastor Gerald Foster entra na van, que ele estava com a gente também, naquela noite, foi uma noite de aprendizado, gente. Naquela noite eu aprendi mais uma coisa. Ele disse, ele era americano, e ele disse, irmãos, tudo que vocês acertarem com pessoas, nunca deixe só em palavras, escreva. Botei em prática até hoje. Ok, mas doeu para aprender. Aí chegamos em casa. Aí o Eli disse, ninguém vai para o quarto agora, eu quero conversar com todos vocês. Porque estava todo mundo da equipe devastado, né? Inclusive a mulher dele. Se ninguém vai para o quarto agora, eu quero conversar com vocês. Aí a gente ficou lá na sala e ele disse, eu sei que vocês não entenderam nada que eu fiz. Vocês não entenderam a minha atitude. Mas quando eles estavam lá nos caluniando, denegrindo a nossa imagem, eu estava orando e dizendo, Pai, eu sei que em algum momento eu vou falar o que eu faço. O que eu faço, Espírito Santo? E enquanto eles estavam lá, né, descascando a gente, o Eli teve uma visão. Ele viu Jesus na cruz, de braços abertos, dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E aí ele disse, meus queridos, Jesus é o nosso exemplo. Eu sei que hoje nós somos caluniados e acusados de coisas que nós nunca fizemos. Mas Jesus experimentou isso também. E nunca saiu dele nenhuma palavra de vingança, mas de perdão. E nós somos servos dele. Então foi isso que aconteceu hoje. Eu disse, amém. Entendi tudo. Casei com um homem mega espiritual. Mas estava doendo. Descobri naquela noite que eu casei com um defunto, gente. Sabe aquilo que o apóstolo Paulo diz? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu vi isso ali, ó, na minha frente. Porque eu sei que doeu nele também. Mas ele conseguiu dar a virada e eu estava ali. Agora, gente, isso era madrugada. No dia seguinte, a gente tinha que estar lá de manhã no ginásio. Recebendo, né? E, ó, coisas de bastidores, né? O povão não sabe o que está rolando. Minha vontade era pegar a mala e ir embora para Aracaju. Mas eu não podia fazer isso. Aí lá estamos nós, no ginásio, de manhã. E o ministro do louvor acha de cantar. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Gente do céu, a lágrima descia aqui, ó, quente. Eu olhava para aquele líder lá e ele abraçando todo mundo, aquela coisa toda. Eu olhava para ele, falso, hipócrita, ladrão, mercenário. E era isso, isso é o que vocês podem ouvir. Eu tinha raiva dele, raiva. Eu já era crente, viu, gente?
Mas vejam como eu estava totalmente carnal. Mas alguém poderia pensar, mas Zuleika, lógico, é até aceitável você estar se sentindo desse jeito. Olha a gente no mundo da emoção, né? Vocês foram caluniados. Aí, terminou de manhã, voltamos para casa, de tarde, eu fui orar. E fui falar com Deus. E é interessante, queridas, que Deus trata com a gente no nível de conhecimento que nós temos da palavra dele. Sabia disso? A quem mais se dá, mais será cobrado. Existem muitas pessoas que era melhor que elas não tivessem conhecimento da palavra de Deus, do que conhecê-la e não praticá-la. Porque a cobrança sempre vai ser em cima daquilo que você sabe. Então, Deus lida com a gente no nosso nível de conhecimento. E eu estava ali toda ferida, machucada, indignada, chorando na presença de Deus. Aí o Espírito Santo entra em cena para falar comigo. Mas sabe o que foi que ele perguntou? Ele não disse assim, ô filhinha, eu sei que está doendo, mas vai passar, né? Olha, com a minha graça você vai conseguir, né? Fica tranquila, essa dor vai passar. Não. Estava fresquinho ainda, estava tudo em carne viva. Tinha acontecido madrugada. Aí ele simplesmente me pergunta, vai ficar assim até quando? Eu, hã? Simples assim, gente. Vai ficar assim até quando? Vai ficar fazendo carinho nessa dor, né? Vai ficar ruminando essa noite ruim? Vai ficar se lembrando do que falaram de vocês? Até quando? Eu disse, caramba, acabou de acontecer. O senhor já quer que eu me livre disso? Né? Não dá nem tempo de eu curtir aqui. Não dá. Gente, é lindo demais. Deus quer que a gente se veja o mais rápido possível de lixo. Sabe? Dos pacotes do inferno. Deus quer que a gente se livre o mais rápido possível. Por isso é que a palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, eu não posso levar as coisas ruins do dia de hoje para amanhã. Eu não posso amanhã estar cultivando a dor de hoje. Deus quer que eu me livre disso. Por quê? Porque é lixo e é terreno para Satanás tocar na minha vida. E Deus quer me proteger. Deus quer cuidar de mim. Amém? Jesus um dia ele disse, o príncipe deste mundo vem aí, mas ele não tem nada em mim. E nós não podemos ter nada dele na nossa vida. Amém? E mágoa, decepção, frustração, tudo isso, gente, é um pacote do inferno. Por mais razão que você tenha, por mais dor que você tenha sentido, para Deus nem tem razão quem fez a dor, mas também não tem razão quem segura a dor. Porque você não é mais uma mulher natural. O próprio Deus habita dentro de você. E Ele colocou uma bagagem dentro de você que te dá capacidade para superar essa dor. Agora a gente fica naquela atitude de fazer carinho na dor, de lembrar da dor. Veja, eu não estou aqui minimizando a dor, ela é real. Ela é real, dói demais, é terrível. Ela muitas vezes transpassa a alma. Mas a gente precisa decidir. Não é sentir, é decidir. E aí o Espírito Santo vai ficar assim até quando? Aí eu abri o bocão. Senhor, eu sei que eu preciso perdoar. Eu sabia, eu conhecia a palavra. Mas sozinha eu não consigo. Aí eu disse a palavrinha mágica. Me ajude. Me ajude.
nunca foi, queridas, para ser na nossa força. Me ajude. E olha, depois que eu terminei de dizer me ajude, eu me peguei fazendo uma oração que eu sei que não saiu da minha cabeça. Eu comecei a abençoar a vida dele, porque eu conheço a palavra. E depois eu me peguei dizendo algo que eu sei que não saiu da minha cabeça. E eu disse: Senhor, me ajude a olhar para ele com os teus olhos. Sabe quando você pede algo assim, que você, como é que eu disse isso? Não saiu daqui. Me ajude a olhar para ele com os teus olhos. Isso foi de tarde. De noite, lá estávamos nós no ginásio outra vez. E aí tinha sempre o ministro de louvor, sempre fazia aquele momento de comunhão, né? Corpo de Cristo, aquela coisa toda. E, queridas, quando eu coloquei os olhos naquele líder, eu não sei onde foi parar toda a raiva, todo o ódio, toda a indignação. Eu não sei. Na verdade, quando eu olhei para ele, eu tive dó dele. Eu tive compaixão por ele. É como se dentro de mim eu soubesse que ele estava em perigo, que ele estava num terreno muito perigoso, que ele estava num lugar onde ele estava exposto e era de perigo. Era essa nota que eu tinha no meu coração quando eu olhava para ele. E eu me movi de compaixão por ele. E eu pensei, meu Deus, como isso é possível? Algumas horas atrás eu tinha ódio desse homem. E agora eu estou tendo compaixão por ele. Aí o Senhor, você lembra do que você orou? Olhe para ele com os meus olhos. E sabe, naquela noite eu pude caminhar na direção dele. E dei um abraço sincero nele. Sincero. Eu posso dizer para vocês, é tão bom estar livre. É tão bom. Eita, sensação boa de você poder abraçar alguém e não ter nada contra ela. Estava livre. A conferência continuou. E sabe, queridos, Deus mesmo foi agindo no coração daquele grupo. A pessoa que precisava prestar contas com a gente entregou tudo na nossa mão. Um a um foi pedindo perdão para o Eli, sem o Eli dizer absolutamente nada. E quando aquela conferência terminou, tudo estava em paz. Paz. Meses depois, aquele líder telefona para a nossa casa, nos pedindo um favor. Ele precisava de algo que dependia da nossa aprovação. Se nós não liberássemos, ele não conseguiria o que ele precisava. E agora nós vemos aquele homem na nossa mão. E é como se agora nós estivéssemos passando num teste. Agora está com vocês. Retribuir o mal com o mal ou pagar o mal com o bem. Não tem a ver com o que a gente sente. Tem a ver com o que a gente sabe e decide fazer. Eu e o Eli, a gente até olhou para a cara um do outro e riu. Eu disse, olha, ele agora está na nossa mão. Mas sabe que não tinha nenhuma vontade de se vingar, nem de devolver com o mal, ou de negar aquele favor para ele. E nós demos o ok, e ele conseguiu o que ele precisava. Mas sabe, queridas, aquela nota que eu tinha dentro de mim, que o caminho que ele estava escolhendo, ele como um homem de Deus, um líder de igreja, um ministro do evangelho, o caminho que ele estava escolhendo era um caminho muito perigoso. O caminho da desonestidade, o caminho da vantagem, o caminho da mentira. E naquele dia, quando eu olhei para ele, eu tive compaixão por ele.
porque realmente ele estava exposto espiritualmente. E não deu outra. Ele não emendou os caminhos dele, ele não se arrependeu, ele não mudou de atitude. E sabe o que aconteceu? 1 ano e meio depois, ele faleceu. Morreu jovem, morreu moço, porque Satanás tinha legalidade na vida dele, mesmo sendo um homem de Deus. Então, queridas, era isso que eu queria deixar para vocês nessa tarde. Que exalar o fruto, manifestar o fruto, transpassa as nossas emoções. Muitas vezes vai ser doloroso, mas manifeste o fruto. Sabe por quê? Quando a gente manifesta o fruto, a gente tem o respaldo do céu. E eu posso garantir para vocês que rapidinho o Espírito Santo ele se encarrega de nos consolar. Mas o resultado da nossa atitude, da nossa escolha, vai ser maravilhoso. Escolher do jeito de Deus é a melhor escolha. Amém? Então, que vocês cresçam no fruto do Espírito, né? Que essas mulheres de Deus que estão aqui em Feira de Santana, que a igreja do Senhor Jesus cresça nessa cidade, que a vida de vocês brilhe como um farol nessa cidade, que a vida de vocês atraia outras mulheres para o reino de Deus, para a presença de Deus. Amém? Porque vocês nem se dão conta do quanto vocês são observadas. Observadas pela família, observada pelas mulheres da igreja, observada pelas suas colegas de trabalho. E, queridas, a nossa vida como cristãs, como mulheres de Deus, precisa servir de inspiração e não de pedra de tropeço. Amém? Então, que por onde a gente passar, o bom perfume de Cristo vá sendo exalado. Um dia eu estava numa loja e uma moça estava me atendendo, eu estava ali conversando com ela, de repente ela parou e ela perguntou, a senhora é crente, né? Eu disse, sou. Por quê? Ela disse, logo vi. Todo crente é tão educado. Eu disse, oh, meu Deus. Aí eu pensei, né? Meu Deus, que bênção que até hoje ela só conheceu os educados. Né? Oh, Jesus, que bênção. Olha que referencial bom. Crente é educado. Né? Mas sabe, queridas, por onde nós passarmos, a gente tem que levar mesmo gentileza, levar paz. Nós somos bombeiras de Jesus, apagar fogo da discórdia, sabe, fogo de briga. Onde a gente chega a paz. Amém? Por quê? Porque o príncipe da paz habita em nós. Onde a gente chega a leveza, chega a alegria. Por quê? Porque a alegria habita em nós. E a gente só precisa manifestar o que está do lado de dentro. Amém? Então, que a graça do Senhor revista cada uma de nós, para que a gente possa continuar manifestando o fruto. E de hoje em diante, quando você se pegar numa situação de aperto, você vai lembrar dessa tarde. Fruto não é uma questão de emoção, é uma questão de decisão. Amém? Glória a Deus, que palavra. Fica aqui, Zô, um pouquinho. Queria que você fechasse os olhos um pouquinho, queridas. Zuleika, ela falou sobre quando o Espírito Santo vem morar na gente, ela vem com uma bagagenzinha. Né? Pode ficar com os olhos fechados, vamos ficar em espírito de oração. Eu não sei se todos que estão aqui já receberam o Espírito Santo para morar dentro de você com essa bagagem que ele traz. E se você está aqui nessa hora e você ouviu ela falar tantas coisas, e você olha para você e fala, não, eu não consigo fazer isso, talvez você esteja somente precisando que o Espírito Santo venha com essa bagagenzinha dele para dentro de você. E eu não poderia deixar passar isso em branco, eu queria chamar aqui na frente, se tem alguma mulher que nunca aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, eu queria que você viesse para a Zuleika que está orando com você. Não estamos te chamando para o Ministério Verbo da Vida, não estamos te chamando para uma religião, mas é o seu passaporte para o céu mesmo. E para conseguir viver o céu aqui na terra, mesmo com tantas circunstâncias que possam se levantar. Então, se tem alguma mulher que está aqui, que nunca fez uma aliança com o Senhor, eu queria que você levantasse do seu lugar e viesse aqui para poder estarmos orando juntos.
Se existe também alguma mulher que até já fez essa aliança com o Senhor, mas está afastada, está desconectada de uma igreja local, sente o desejo de viver realmente Cristo, não apenas de ouvir falar, mas de transmitir Cristo aqui ao mundo, e você quer se reconectar nessa tarde, também queria estar orando por você. Aleluia. Deus é bom. Obrigada, Pai, pela tua palavra que foi semeada em boas terras nessa tarde. Obrigada pelo teu Espírito, Senhor, que habita em nós e que nos capacita para viver Jesus. Eu queria chamar o terceiro motivo de oração. Se você está aqui e você está sentindo essa ferida ainda aberta. Você é crente, você nasceu de novo, você já está congrega, até serve na sua igreja, mas existe uma ferida ali que ainda machuca. Você não está sabendo como lidar com essa ferida. A gente queria orar por você. Não porque somos mais ungidas que você, mas porque somos irmãs em Cristo. Estamos aqui para ser um braço forte junto com você. E orar, interceder pela sua vida e também pelas suas emoções. Porque o fruto do Espírito, ele é uma decisão, como o Zu falou. Mas nós também temos emoções, né? E às vezes é bem complicado lidar com elas. Então, se você está aqui, a gente não quer expor você a nada, mas se você se sente confortável e ficar de pé do seu lugar, eu vou pedir para a Zuleika estar orando. Eu vou falar para orar já pelas mulheres em geral, né? E se você se sentir confortável e quiser vir aqui na frente, até para impor as mãos sobre você, fique livre, tá bom? Glória a Deus. Tem uma presença doce do Espírito Santo aqui, né? É muito linda a forma como Deus trata conosco, mulheres. Nós realmente somos as florzinhas dele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua unção nesse ambiente. Tua presença tangível de graça e de amor nesse lugar. A tua palavra, ela é mais doce que o mel, mas ao mesmo tempo ela é carregada de poder. E eu sei porque sei que a tua palavra encontrou corações nessa tarde. Pai, eu oro agora no nome de Jesus, que se há alguma mulher aqui lidando com a tristeza, com a falta, com a amargura, com a dor, com a frustração, se tem alguma mulher aqui, Pai, lidando ainda com estas coisas, eu te peço em nome de Jesus, que a mesma graça que me assistiu naquela madrugada, naquela tarde, que falou comigo, que falou ao meu coração, e que me ensinou como orar, e que me libertou de todo aquele lixo, e me tornou possível exalar o teu fruto, exalar o teu amor. Eu oro pela mesma graça, Pai, vindo sobre esta mulher. O Senhor a assistindo, o Senhor levantando dentro dela a sua palavra queimando mais dentro dela do que a lembrança do que fizeram com ela. Pai, a sua graça tocando nos pensamentos, nas emoções, restaurando-a completamente, para que ela possa viver os teus planos, para que ela possa viver os teus sonhos, para que ela possa passar pela vida não se arrastando, mas correndo livremente a carreira que o Senhor tem preparado para ela. Eu declaro em nome de Jesus, grilhões sendo quebrados nessa tarde, em nome de Jesus, espíritos das trevas que se alimentam de mágoas, nós te repreendemos em nome de Jesus e ordenamos a você, caia fora, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças por esta mulher se levantando em ousadia e decidindo nessa tarde, Pai, eu decido ficar com a tua palavra, eu decido obedecer às tuas instruções. Muito obrigada, Pai, porque essa tarde hoje, para alguém aqui, se torna um divisor de águas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Querido, existe uma mesa posta diante de você essa tarde. E não é apenas uma mesa de comida, né? Já foi orado por emoções, mas é muito forte no meu coração a orar por cura também. Se você está aqui nesse lugar, Deus não quer que você vá para casa ainda com uma necessidade de cura. A saúde divina está disponível para você. Então, se você está enfrentando alguma enfermidade, está sentindo alguma dor no seu corpo, eu queria te chamar para vir aqui na frente rapidamente. Estaremos impondo as mãos sobre você e orando sobre a sua vida. O seu pai é um bom pai, ele te ama. Ele não quer apenas que você coma e dê risada. Ele quer que você vá para casa plena. Espírito, alma e corpo. Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir, será que Denise pode tocar um pouquinho? As demais que não vierem, fiquem em espírito de oração, feche os olhos, vamos adorar o Senhor. Oi, oi. Queridas, é a vontade de Deus curar. Amém? Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, Senhor, se for da tua vontade, me cura. Não, é a vontade dele, né? E quem cura não somos nós, né? É a obra da cruz, é a obra redentora de Jesus que se manifesta no corpo de vocês. Então, nós vamos orar, tá? E depois nós vamos impor as mãos sobre vocês. A Bíblia fala sobre uma doutrina de imposição de mãos. E a palavra de Deus nos assegura que quando as mãos forem impostas, né, vocês serão curados, né? Aqueles que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, nós cremos e creio que vocês creem também. Então, a equação está perfeita. Mãos sendo impostas por pessoas que creem e gente que recebe, que crê também. Então, a cura vai brotar, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, porque hoje é uma tarde não apenas de restauração na alma, nos sentimentos, mas o Senhor tem provisão para o nosso corpo. O Senhor quer ver o seu povo forte, sadio, e para isso também Jesus se fez maldição naquela cruz, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ser saradas, curadas, viver em saúde divina. Esta é a tua perfeita vontade. E Pai, a tua palavra, ela é a verdade. E a tua palavra diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, Pai, nós levantamos a tua palavra como testemunha diante de ti nesta tarde. Vamos impor as mãos sobre cada uma delas e elas vão receber a porção que elas precisam de ti. E em nome de Jesus nós já declaramos saradas, 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 curadas. Em nome de Jesus, saúde divina, do alto da cabeça à planta do pé. Poder de Deus agindo agora mesmo, do alto da cabeça à planta do pé. Aleluia.
Aleluia. Deus é bom, queridas. Amém? Glória a Deus. Queria agradecer a Zuleika por esse tempo aqui com a gente. Presentinho em nome das mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada. Amo você. A gente ama tanto a sua vida. Meu Deus. Presente para nós. Recebi muito. Eu tenho certeza que cada mulher que está aqui foi alcançada e vai guardar essa palavra no coração e vai sempre lembrar desse testemunho que você contou. Porque às vezes o que a gente está passando é até menor e a gente ainda fica assim, né? Ó, lembrar, guardar no coração e lembrar. Eu tenho um fruto, amém? Então vou só exercitar ele. Muito obrigada, viu? Queria chamar a Annelise para estar dando continuidade. Pode, Zô. Eu vou levar suas coisinhas. Aleluia. Deus é bom, amém? Ela ministrando aqui, eu lembrava das nossas reuniões à tarde, nas terças-feiras, amém? Meu Deus, quantas coisas maravilhosas, amém? Não vou nem perguntar se você foi abençoada. Não vou perguntar, amém? Mulheres que estão no grupo, levanta as mãos, amém? Nosso livro do mês de setembro, amém? Nosso livro do mês de setembro. Quem não tem, ainda dá tempo de comprar. Se não comprou, a Sofia disponibilizou lá para a gente, né, em PDF. Então, pegue em PDF, amém? E a gente vai estar, eu vou estar disponibilizando para vocês, vou explicar aqui mais ou menos como é que a gente vai fazer, amém? Meu celular ficou aí? Obrigada. Vou dizer aqui mais ou menos como é que a gente vai fazer, amém? Vou falar rápido, porque nem todo mundo está no grupo, amém? Mas nós vamos... Vou dizer aqui como é que a gente vai estar desenvolvendo esse livro, amém? Nosso mês de setembro, ele vai ter o nome, né, do nosso livro. Zoe, a própria vida de Deus. Então, qual vai ser o tema do nosso mês? Vivendo a própria vida de Deus. Amém? Então, nessa primeira semana, a gente vai estar lendo o capítulo 1. Amém? Então, eu vou disponibilizar lá para vocês a data e as folhas, as páginas. Então, vocês colocam o nome e a gente vai ler a página pelo WhatsApp. Agora, a gente vai ter que desenvolver uma vez no WhatsApp. Não colocar em 2 vezes, porque senão a gente não vai absorver. Então, vai ser áudios de 5 a 6 minutos. Amém? Mas a gente já está treinada. A gente estava fazendo áudio de 2 minutos. Tinha gente que ainda fluía, ia áudio de 3, de 4 minutos. Então, a gente vai fluir mais agora. Amém? Então, vão ser áudios maiores. Então, nós vamos ler. Aí, eu só queria dar uma instrução geral aqui. Quando a gente começar a ler, se você entender que o parágrafo terminou, você termina o parágrafo. Não começa o outro, que está na outra página, porque no outro dia vai ser outra pessoa que vai ler. Vocês conseguiram me entender? Então, por exemplo, no primeiro dia vai ser a página, ela começa com a página 9. Então, 9 e página 10. A página 10, ela termina com 2 Coríntios. Sendo que vocês entendem que aqui em cima é quem termina 2 Coríntios? Então, termina. Mas não começa aqui. Entenderam? Porque é uma lógica. Aqui começa 2 Coríntios e aqui termina. Então, eu termino e pronto. No outro dia, a irmã vai ler a sequência. Amém? E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ler as páginas, então, durante a semana inteira, a gente vai ter concluído o capítulo. No sábado, todas nós vamos responder algumas coisas relacionadas ao capítulo. Sendo que na terça-feira inicial é que a gente vai estar falando sobre o capítulo. Então, a gente já vai começar falando sobre o capítulo, vai transcorrer o capítulo durante essa semana, e na outra semana a gente vai falar um pouco sobre esse capítulo, mas já vai falar também do próximo capítulo. Amém? Vocês entenderam? A gente vai fluindo e vai dar certo. Amém? Então, ao todo, são 5 capítulos. E em setembro nós temos quantas terças? 5 terças. Amém? Por isso que eu digo, irmãs, é de Deus.
porque eu não lembrava quantos capítulos tinha esse livro, eu só recebi a instrução, Zoe. E eu prontamente fui pegar o Zoe. E quando Vanessa falou, tem quantas terças? Eu disse, nem sei, Vanessa, eu vou ver, não foi? Aí eu disse, 5 terças. Eita, mas são 5 capítulos. Amém? Então, é de Deus. Então, vai ser maravilhoso esse livro para nós, esse mês de setembro. Vamos ser ricamente edificadas. Amém? E na última terça-feira do mês, que é na data do dia 29 de setembro, onde é que nós estaremos? Aqui. Amém? Para fechar o nosso livro. Amém? Então, nesse mês de setembro, se você não está no nosso grupo, aqui é o livro, tá? É Zoe, A Própria Vida de Deus. Você pode encontrar, as meninas compraram, se eu não me engano, no Mercado Livre. Algumas compraram, mas tem também no Verbo Shop, você pode procurar lá no Verbo Shop, não aqui, nosso, mas no site Verbo Shop, amém? E você pode estar acompanhando também. E nas terças-feiras você pode pedir a alguém, né, até a pessoa que te mandou o convite, pode pedir o link, que a gente vai estar falando sobre esse livro aqui nas nossas reuniões na terça-feira, amém? Então você vai ser muito bem-vinda lá conosco nas nossas reuniões, toda terça-feira, de que horas? 3 horas. Amém? Das 3 às 4. É só uma horinha que a gente fica lá. Amém? Mas é muito rico isso aí. Amém? E agora eu queria saber, vocês estão felizes? Amém. É sempre muito bom estar com vocês. É sempre muito bom ter esse tempo aqui com vocês. É leve, é tranquilo. E como a gente aprende? Quantas coisas eu aprendi hoje? Amém? E irei colocar em prática. De que, como Zuleika falou, de nada adianta você saber sem colocar em prática. E, de fato, nós temos que colocar em prática tantas áreas na nossa vida. Então, ela ministrando, eu dizendo, meu Deus, eu tenho que corrigir isso aqui. Eu tenho que corrigir isso aqui. A gente não vai fazendo esses... Anota. Faz essa anotação de como você está agora. E, no final do ano, você faz outra anotação. Como é que eu estou agora? Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Amém? Então, com certeza, nós estamos sendo aperfeiçoadas. Amém? Pontuar mais alguma coisa? Depois você vai liberar a mesa, né? Só para poder falar algo para vocês, gente. Quem está conhecendo a Zuleika pela primeira vez aqui, ela é professora do Rema, certo? E o Rema está em Feira de Santana. Então, o que é o Rema, Vanessa? É o maior centro de treinamento bíblico do mundo. E isso não é uma frase de efeito. Ele é o maior centro de treinamento bíblico do mundo, que já está no Brasil há mais de 30 anos. O Rema não é uma modinha. O Rema já surgiu há mais de 50 anos e está aqui no Brasil há mais de 30, né? Mais de 150 unidades em todo o país, fora do país também. Então, existem remas nas tribos indígenas, remas no presídio, rema aqui como acontece aqui também em Feira de Santana. E o que é o Rema? É um curso que você estuda a palavra e você é treinado para representar Deus lá fora. São 24 matérias, queridos. Você aprende sobre família cristã, sobre o caráter de Deus, como ser guiado pelo Espírito, sobre cura divina. São muitas matérias que nos edificam. Eu sou suspeita a falar, porque é difícil para mim falar do Rema, porque não tem como explicar com palavras. O Rema mudou a minha vida. Então, é difícil expressar o que é o Rema. Nós estaremos abrindo, né, as matrículas daqui a uns dias. Vamos começar algumas aulas demonstrativas. E eu queria te inspirar a seguir lá o Instagram do Rema Feira de Santana, porque quando tiver aulas abertas, você vai poder vir e degustar para você entender. É isso que é o Rema. Porque só em minhas palavras vai ser pouco. Mas uma coisa eu te digo. Cadê os alunos aqui? Vocês amam o Rema? O Rema é uma escola interdenominacional, então não importa de que igreja você é uma escola que não é do Verbo da Vida, é uma escola do corpo de Cristo. Se você é pastora, né, esposa de pastor, pastores auxiliares, é 50% que você paga do curso inteiro. Se você é 60 a mais, é 50%. E paga para ouvir a palavra de Deus? Não, a gente não paga pela palavra porque não teria dinheiro suficiente para pagar o que a gente recebe na sala de aula do Rema. Só que é uma escola, existe custo para trazer professores de todo o Brasil, para hospedar professores, alimentar e todo o custo que tem de uma estrutura para receber você aqui. Mas eu lhe digo, querido, se você está na dúvida aí, pelo menos vem para uma aula demonstrativa. E se você disser, eu me arrependi de ter vindo, eu ainda lhe dou um presente, lhe pago com presente. Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender de vir para a aula do Rema. Amém? Então, o Rema é a palavra da fé. A gente sai daqui, né, sedento de colocar em prática o que a gente aprende.
Né? Zuleika está dando aqui a matéria escatologia. Os alunos estão assim, uau! Aprendendo sobre o final dos tempos, né? Aprendendo sobre tudo que veio acontecendo, o que falta acontecer. Então, assim, destrincha a palavra. São professores que estudam aquela matéria e traz contexto histórico, que vai no original hebraico, no grego. E a unção do Espírito que é nesse ambiente quebra e traz revelação. Então, no Rema não é só conhecimento, você tem revelação da palavra. Amém? E eu queria falar com... Cadê Cássia? Você está por aí? Cássia? Desceu? Desceu. Eu pedi para ela pegar umas fichazinhas. Ela vai até algumas meses perguntando. Sofia está aí. Se você está aqui, você nunca fez o Rema, levanta a tua mão, ela vai trazer essa ficha, que é uma pré-inscrição. Você não está se comprometendo a nada. Mas a gente vai dizer para você assim, já liberou a matrícula. Então, você vai ser a primeira a ser avisada que a matrícula está liberada, quando vai ter aulas demonstrativas, para que você venha ver um pouquinho sobre essa escola maravilhosa que mudou a nossa vida. Vamos orar pelos alimentos já? Como? Vai liberar por mesa, né? Pronto. Pai, nós rendemos graças por cada um desses lanches, por cada mão que preparou, por cada mulher que fez essa oferta, Senhor, desse lanche. Muito obrigada. Que o Senhor traga colheitas inesperadas e esperadas. Declaramos esses alimentos abençoados, fazendo bem ao nosso corpo. Pai, muito obrigada por esse tempo de comunhão extraordinário que o Senhor está nos proporcionando nessa tarde. Nós declaramos esses alimentos abençoados e, queridos, uma boa refeição. Em nome de Jesus. A Annelise falou para liberar por mesas. Eu só ia pedir primeiro que a mesa da ministra da tarde fosse a primeira a se levantar, a Azul vá à frente, e aí, por seguinte, vai liberando mesa em mesa para não acumular ali, que o espaço está apertadinho. Então, vocês podem se levantar aí e a Annelise vai liberando uma mesa por vez.